Olá, abençoado, abençoada, bom dia, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, no nome de Jesus. E hoje eu quero falar sobre agir de Deus. É isso mesmo. Eu estava pensando, estava refletindo novamente e então é até, na verdade, meio que engraçado, mas vamos lá. Eu já quero começar fazendo uma pergunta para você. Você tem clamado pelo agir de Deus? Você tem pedido o agir de Deus? Então, faz um favor para Deus, já que você tem clamado pelo agir dele. Deixa ele agir. Deixa ele fazer. Deixa ele ser quem ele é. Afinal de contas, o agir é dele. E é ele quem pode agir sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque eu estava refletindo sobre isso. E eu me deparei com essa questão. Se a gente tem pedido para Deus agir, por que a gente tem dado pitaco? Como Deus deve agir, como Deus deve falar, como Deus deve fazer. Afinal de contas, é você Deus? Sou eu Deus? Não, né? Pois é. Então, faz o favor, deixa Deus agir. A palavra de Deus vai dizer que, agindo Deus, quem impedirá? Só que, uns versículos antes, vai dizer assim, olha só. Capítulo 43 de Isaías, no versículo de número 10, vai dizer assim: antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum Deus depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Olha só. Um Deus que se manifesta e se revela como um Deus salvador. Um Deus que se manifesta como um Deus que age, como um Deus que trabalha, como um Deus que faz. Ou seja, esse é o Deus Todo-Poderoso. A pergunta é, se Deus é todo-poderoso, por que você tem dado pitaco no agir dele, querendo ensinar como Deus deve agir, como Deus deve fazer, ou até mesmo como Deus deve falar? Acaso você é maior do que o seu Senhor? Acaso foi você que criou os céus e a terra? Foi eu que estabeleci os luminares, as estrelas? Acaso é você que tem na concha da palma da mão os mares? Não, né? Pois é. Então para de ficar dando pitaco. Como Deus deve agir, como Deus deve fazer.
O que você deve fazer é orar, apresentar, confiar e saber que Deus está trabalhando. Quando as pessoas elas têm orado, clamado por vidas, apresentado vidas ao Senhor, pedido para que Deus salve, transforme, liberte, cure, resgate. Aí quando Deus começa a trabalhar, quando Deus começa a agir, ela começa a dar pitaco. Não, Deus, mas faz assim. Faz assim que vai doer menos. Fala assim que vai doer menos. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus não é o seu aluno. Deus, ele é o teu Pai. Deus, ele é o Todo-Poderoso. Deus, ele é o Criador de tudo e de todos. O que você pode ensinar para Deus? Então deixa Deus fazer. Você está orando pela vida de alguém, você está clamando pela vida de alguém, confia que Deus vai fazer. Só que não esqueça que Deus ele vai fazer do jeito dele, da maneira dele e no tempo dele. Continua orando, mas sem querer ensinar para Deus como ele deve fazer ou como ele deve agir. Talvez seja um dos grandes problemas que estamos enfrentando nesses dias. Pessoas comuns querendo ensinar um Deus tão poderoso, um Deus tão soberano. Se coloque no seu lugar com todo respeito. Se limite a crer, a confiar e a descansar no Deus a qual você tem buscado. Se você tem chamado ele de Pai, esse Pai não vai falhar. Talvez o meu pai, talvez o teu pai possa ter falhado, mas esse Deus não, esse Pai não. Deixa eu trazer aqui uma reflexão para você entender o que eu quero falar. Imaginem você agora, você que é pai, você que é mãe, você tem um cantinho da sua casa, um pedacinho da sua casa que você separou esse ambiente para você realizar algo, alguma tarefa doméstica ou algum trabalho profissional. E você separou aquele lugarzinho para você realizar aquilo que você precisa realizar. E de repente, quando você está fazendo, chega alguém, chega os seus filhos, chega visitas inesperadas, e você tem que voltar a sua atenção para elas, seja para os seus filhos ou seja para a visita. E isso acaba interrompendo o que você estava fazendo. E aí você toma uma decisão: eu não posso parar agora, porque eu estou fazendo algo muito importante, eu estou fazendo algo muito precioso. E aí você não quer que ninguém te atrapalhe naquele momento. Você não quer que ninguém interrompa aquilo que você está realizando naquele momento, porque você tomou a decisão de fazer algo, de realizar algo. Então você não quer que ninguém te atrapalhe. Aí a pergunta é: por que você quer atrapalhar a Deus? Por que nós queremos atrapalhar a Deus quando nós falamos para Deus agir? E quando Deus começa a agir, a gente começa a dar pitaco. Quando o negócio começa a apertar, porque Deus está agindo, você começa a falar: não, Deus, mas não era assim que eu queria, não era assim que era para ser trabalhado, para ser feito. Oxi, como assim? Mudaram-se as posições agora? Agora você é Deus e Deus é o seu servo? Claro que não, né? Deus, ele é Deus e continua sendo Deus. É nós que queremos mudar de posições. Mas deixa eu te falar
uma coisa nesse dia. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus trabalhar da maneira dele, no tempo dele e na vontade dele. Ainda que você esteja orando por alguém e você começa a ver uma manifestação de Deus apertando o calo, apertando o cinto, deixa Deus trabalhar. Ele sabe trabalhar, meu amado, minha amada. Ele sabe trabalhar. Não queira ensinar o mestre. Apenas se coloque no lugar onde Deus reservou você para interceder, para apresentar Jesus, para falar do Jesus que transforma, que salva, que liberta, que cura, que restaura, no nome de Jesus. Só não queira dar pitaco como Deus deve agir. Fazendo assim, você estará fazendo o bem para você e Deus fazendo aquilo que Ele deve fazer, da maneira dele, do jeito dele e no tempo dele. Essa é a palavra que eu deixo para você nesse dia. Para de dar pitaco e deixa Deus ser quem Ele é. Deus, o único Deus, Salvador, no nome de Jesus. Deus te abençoe, abençoado e abençoado. Até a próxima, no nome de Jesus. Deus te abençoe.